A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Pai. Abençoe-nos, Senhor, com a tua unção, ilumine-nos, Pai, nesta leitura, que a tua palavra entre em nossos corações, nos ensine, nos inspire e nos direcione sempre a ti, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no livro de Neemias, né? Ontem a gente viu que Esdras fez a leitura da lei, né, do livro de Moisés, para que o povo estava se voltando ao Senhor, né? Hoje a gente vai ver o arrependimento do povo no capítulo 9, lembrando Neemias 9. E no dia 24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros. Puseram-se em pé e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia. Na outra quarta parte, fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. E Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor Deus. E os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Razabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Então disseram: Sejam bendito o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Tu só és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. Tu os guardas com vida a todos e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus, que elegeste a Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe pusestes por nome de Abraão. E achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele a aliança de que darias à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e confirmaste as tuas palavras, porquanto és justo. E viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho, e mostraste sinais e prodígios a Faraó, todos os seus servos e a todo o povo da sua terra, porque soubeste que soberbamente os trataram. Assim adquiriste para ti nome como hoje se vê. E o mar fendeste perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas. E guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes iluminar o caminho por onde haviam de ir. E sobre o monte Sinai descestes dos céus, falaste com eles e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhes fizeste conhecer. Preceitos, estatutos e leis lhes mandastes pelo ministério de Moisés teu servo. Aqui ele está lembrando do tempo do Egito, né? De como Deus foi benevolente com todos eles, né? No versículo 15, pão dos céus lhe destes na sua fome, e água da rocha lhes produziste na sua sede. Disseste-lhes que entrassem para possuírem a terra pela qual alçaste a tua mão, que lhes havia de dar. Porém eles e nossos pais se houveram soberbamente, endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos, e recusaram ouvir-te, não se lembraram das maravilhas que lhes fizeste, endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência, tu não os desamparaste. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: Este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias.
Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixastes no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes iluminar o caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca. A água lhes deste na sua sede, de tal modo os sustentastes 40 anos no deserto. Nada lhes faltou, as suas roupas não se envelheceram, e os seus pés não se incharam. Também lhe destes reinos e povos, e os repartiste em porções. Eles possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom e a terra do rei de Og, rei de Bazã. E multiplicaste os teus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinhas falado a seus pais, que nela entrariam para possuírem. Assim, os filhos entraram e possuíram aquela terra. Abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. Tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda a fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Porém, se obstinaram, se rebelaram contra ti, lançaram a tua lei para trás das suas costas e mataram seus profetas, que protestavam contra eles, para que voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominações. Por isso os entregaste na mão dos seus adversários, que os angustiaram. Mas no tempo de sua angústia, clamando a ti, desde os céus tu ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores que os libertaram da mão de seus adversários. Porém, em tendo repouso, tornavam a fazer o mal diante de ti. Então tu os deixavas na mão dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Porém, convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouvistes desde os céus, e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes. E protestaste contra eles, para que voltassem para a tua lei. Porém, eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viverá. Viraram o ombro, endureceram a sua cerviz e não quiseram ouvir. Porém, estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos e protestaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos. Por isso os entregastes nas mãos dos povos das terras, mas pela tua grande misericórdia os não destruíste nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, nosso Deus, o grande, poderoso e terrível Deus, que guardas a aliança e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu tens agido fielmente e nós temos agido impiamente. E os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus estatutos, que testificaste contra eles. Porque eles nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que lhes deste, nem na terra espaçosa e fértil que pusestes diante deles, te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste aos nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela, e ela multiplica os seus produtos para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, e conforme a tua vontade dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado. Por isso estamos numa grande angústia.
E todavia fizemos uma firme aliança e o escrevemos. Selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Aqui eles fazendo menção da época do Egito, né? E que nos abre os olhos isso, né? Porque nós somos povo obstinado, nós tendemos ao mal, né? E pelo que a gente viu aqui, né? Todo o povo, eles começam no caminho do Senhor, mas acabam se engrandecendo e no final das contas acaba se perdendo do Senhor. Isso aqui sirva de lição para nós, porque a gente erra, porque nós somos seres humanos, nós não somos perfeitos, não existe nada no mundo perfeito, perfeito somente Deus. Então a gente erra, a nossa tendência é pecaminosa, nós somos nascidos do pecado, né? Então essa é a nossa tendência, e Deus sabe disso, por isso, e Ele é puro amor, então por isso que Ele acaba nos perdoando, obviamente se você se converter de coração, se você se arrepender de coração. Não adianta você planejar, vou fazer tal coisa, vou pro mundo, vou pra festa, vou bailar, e depois eu peço perdão a Deus e tá tudo certo. Não, não é assim que funciona. Aí é premeditado, né? Pior ainda, né? Porque você vai fazer uma coisa errada sabendo que é uma coisa errada, né? Uma coisa é você fazer algo achando que tá certo e no final das contas estando errado. Então você se arrepende de coração, que você tem a certeza que não deveria ter feito. Agora você fazer algo errado sabendo que é errado, que isso irá provocar a ira de Deus, acaba sendo blasfêmia contra Deus, porque você acaba provocando a Deus, né? E provocar a Deus é o pior negócio que se pode fazer. Aliás, um dos piores, né? Porque o pior negócio mesmo é não servir a Deus, porque se você não serve a Deus, obviamente você segue o demônio. Porque só existem dois lados, o bem e o mal. Ou você está do lado do bem, ou você está do lado do mal. Não tem como, não existe meio termo, né? Muita gente pensa em purgatório, que não sei o que. Não, a palavra de Deus não explica isso. Morreu, está dormindo, o espírito volta para Deus e continua dormindo. Quando Jesus vier, irá ressuscitar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e assim acabará com o mal, vai ter o juízo, aliás, depois dos 1000 anos vai ter o juízo, e quem for do lado de Deus vai viver com ele, quem for do demônio vai acabar morrendo junto com ele também, né? Junto com o demônio. Então não tem meio termo, não tem essa, eu pequei muito, vou pro purgatório para cobrir os meus pecados, para pagar os meus pecados, para depois ir para o céu. Morreu, não tem jeito. Por isso, enquanto a gente está em vida, a gente tem que procurar fazer ao máximo, buscar o reino dos céus. A palavra dele diz, buscai primeiro o reino de Deus e o mais lhe será acrescentado. Então a gente tem que buscar sempre o reino do Senhor, sempre, sempre, sempre. A todo momento tem que estar orando, tem que estar pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados, a gente tem que estar pedindo a Deus direção, discernimento para saber, para conhecer quem são as pessoas que estão à nossa volta, pedir licença ao Senhor para se aproximar dele. A gente tem que sempre estar buscando ao Senhor, porque a gente não sabe quando a luz se apaga, só Deus sabe mesmo quando será a nossa morte, né? A gente não sabe, não existe nada que mostre a gente quando vai ser isso para a gente se preparar. Deus só fala para a gente estar preparado, para a gente se vestir da armadura de Deus, ou seja, a gente conhecer a palavra dele, porque a gente só vai saber que está chegando o final dos tempos. Aliás, a gente já está no final dos tempos, né? A gente já está nos finais dos tempos, mas a gente só consegue entender as coisas do Senhor a partir do momento que a gente conhece Ele, que a gente conhece as palavras dele. Então, para conhecer a Deus, para conhecer a Jesus Cristo, é através da Bíblia. Esse é um livro muito antigo, escrito por muitas pessoas, mas ele tem a inspiração de Deus e ele é atualizado, porque se a gente for ler, aliás, como a gente está lendo aqui, a gente vê que muitas coisas que aconteceram estão se repetindo. Eu lembro até que no colégio, eu acho que era a professora que dizia, né? A história se repete. Então, quando você lê uma história, praticamente você já leu todas, porque
sempre é o mesmo ritual, é o mesmo acontecimento, né? Só mudam as pessoas. E realmente é isso, tudo o que aconteceu está acontecendo agora, de uma forma diferente um pouco, porque hoje são tempos mais modernos, mas é a mesma coisa, a pessoa está no caminho do Senhor, o Senhor abençoa, protege, e no final das contas ela acaba se distanciando, acaba se engrandecendo, achando que que tudo o que aconteceu é por ela, para ela, e não é assim que funciona. Tudo que acontece é para o Senhor nosso Deus e por Ele, para Ele e por Ele, né? Nós só estamos aqui porque Ele permitiu. Então todo dia nós temos que agradecer a Deus pela vida, pela saúde, mesmo que você esteja doente. Lembre-se que tem gente ainda pior ainda, mas se você está doente, é porque Deus tem algum propósito na sua vida. Doenças hoje em dia existem muitas, até mesmo pela nossa maneira de viver. A nossa alimentação não é boa, a gente consome muito fast food, é muita poluição no ar, através de carros e caminhões. Então a tendência hoje realmente é do ser humano mais doente, mas não é porque Deus quis que você ficasse doente ou que Ele permitiu que você ficasse doente. É o acaso. A palavra de Deus diz que a sorte é igual para todos. Então, tanto quem serve a Deus quanto quem não serve. Então, pode ficar doente pelas atitudes nossas, né? Toda atitude ela tem uma consequência. Se você tem uma boa alimentação, ou a genética também influencia muito na saúde da gente, então se você tem uma boa alimentação, se você se cuida, a probabilidade de você ficar doente é muito menor. Mas mesmo assim, a gente sempre tem que agradecer a Deus, porque a gente está doente, mas hoje tem médicos, tem pessoas capacitadas para nos cuidar, além dos médicos que está lá em cima olhando por nós, né? Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Pai. Obrigada, Senhor, por tua palavra, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, mantenha-se perto de nós, não permita que nos afastemos de Ti, Pai. Obrigada por mais um dia de vida, obrigada pela saúde, obrigada pela família, Pai. Obrigada, Senhor, que tem um casal amigo do meu esposo que estava passando por momentos difíceis. A gente continua orando por eles, mas o Senhor já manifestou o seu poder na vida deles, Pai. Eles estão melhorando, já tem mais calma na casa, eles estão sentindo o seu espírito rodeando a casa deles. Obrigada, Pai, por isso. Continue os abençoando, Pai. Que essa amarração demoníaca que caia por terra, Senhor. Que eles continuem te servindo, te adorando, te agradecendo, Pai. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo. Derrama a Tua unção sobre ela. Eu não sei o que lhe aflige, Senhor, mas o Senhor sabe. Toque no coração dela, toque na família, toque na saúde, toque nas finanças, Pai. Toque em seu espírito, Senhor. Que ela possa sempre mais e mais buscar a Ti e achar a resposta que tanto procura, Pai. Eu peço a Ti pela família, pelos amigos, derrama a Tua unção sobre cada um, Pai. Manifesta o Teu poder na vida de cada um, Senhor. Repreenda todo o mal, Pai. Eu peço a Ti pelos Teus filhos, que nós precisamos de Ti, de Sua direção, do Seu ensinamento, Senhor. Não somos nada sem Ti, Pai. Proteja principalmente os Teus filhos, onde o Teu nome é proibido, Senhor, para que eles proclamem a Tua palavra, para que o Teu nome alcance muitas almas para Ti, Pai. É o que eu oro e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.